Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula passada nós falamos sobre a reprodução dos insetos. Hoje vamos ver como é o desenvolvimento desses animais. Muita atenção para essa aula, pessoal, que isso sempre cai em prova. Então vamos lá. Existem insetos que são classificados como ametábulos. Mas o que isso significa? Vamos entender aqui pelo nome. Metábolo, do grego, significa transformação. E essa transformação dos insetos é também chamada de metamorfose. E o A é o prefixo de negação. Então, insetos ametábulos são insetos que não sofrem transformações, são insetos que não fazem metamorfose. Mas que exemplos nós podemos dar? O principal exemplo de inseto ametábulo é a traça de livro. A traça é aquele insetinho que vive dentro dos livros. Ela fica se alimentando de celulose. E aqui, pessoal, durante o desenvolvimento, não acontece a formação de larvas. O filhote já nasce com a estrutura corporal semelhante ao indivíduo adulto. Então, neste caso, nós falamos que esse desenvolvimento é do tipo direto. O desenvolvimento direto acontece aqui nesses insetos ametábulos, onde os jovens vão crescendo até se tornarem um indivíduo adulto. Mas aí existem também insetos metábulos. E pelo nome aqui, o que vocês acham que acontece? Bom, neste caso, acontece metamorfose. Só que esses animais ainda podem ser subdivididos de duas maneiras. E quais são essas maneiras? Bom, o primeiro grupo é chamado de hemimetábulo. Insetos que são hemimetábulos sofrem metamorfose incompleta. O exemplo clássico de inseto hemimetábulo é o gafanhoto. Então, vou representar aqui um gafanhoto. Este gafanhoto, com o tempo, vai crescendo e vai formar uma forma jovem. E essa forma jovem recebe um nome especial. Mas que nome é esse? Essa forma jovem aqui, pessoal, que é muito parecida com o adulto, é chamada de ninfa. As ninfas, pessoal, apresentam muita semelhança com os indivíduos adultos, só que elas ainda não apresentam as estruturas reprodutoras formadas. Então, é um estágio aqui entre o indivíduo jovem que acabou de nascer e o indivíduo adulto. E essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo são chamadas de metamorfose. E como essas mudanças são graduais, essa metamorfose é do tipo incompleta. E a outra divisão que nós temos aqui são os insetos holometábulos. E que exemplos nós podemos dar? Bom, dentre os insetos holometábulos, nós temos borboletas, mariposas, as moscas. E como é esse desenvolvimento? Neste caso, o indivíduo, quando nasce, passa por um estágio vermiforme. Esse estágio nós chamamos de larva. A larva não apresenta olhos, não apresenta asas, pode ou não ter pernas. Ela apresenta o corpo todo segmentado e, com o tempo, começa a produzir um tipo especial de exoesqueleto. Esse exoesqueleto vai cobrir todo o corpo da larva e vai formar uma fase que nós chamamos de pupa. Na fase de pupa, pessoal, acontecem várias mudanças, mas que mudanças que são essas? Todo o tecido da larva vai ser destruído e vai acontecer a formação de tecidos do adulto. E além disso, pessoal, na fase de pupa, o inseto não se alimenta. É uma fase onde ele fica quase adormecido. Mas aí, com o tempo, o indivíduo adulto vai emergir dessa pulpa. E como principal exemplo aqui, nós temos as borboletas. As lagartas, pessoal, são na verdade larvas de borboletas. Um outro exemplo que também é muito fácil de ver são aquelas larvas que ficam dentro das frutas. Por exemplo, aquele bichinho da goiaba. Aquilo é uma larva que, com o tempo, vai se transformar em um tipo de mosca. Então, pessoal, os insetos holometábulos passam pela fase de larva e de pupa
antes de se tornarem indivíduos adultos. E essas transformações nós chamamos de metamorfose completa. Terminamos por aqui, espero que tenham gostado e na próxima aula vamos começar com o filo dos equinodermos. Te espero lá. Até mais!